Vai. Boa noite a todos, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Cristosofando. Eu sou Emerson Cicarelli e juntamente com você teremos um tempo de qualidade para falar dos oráculos divinos e da palavra do Deus Todo-Poderoso. Juntamente comigo, me acompanha nesse programa meu amigo, pastor Fábio Azaf, e hoje temos um convidado muito especial, uma pessoa maravilhosa, um grande homem de Deus, a qual já fazia um tempo que o Cristosofando queria trazê-lo para uma entrevista. Está conosco o pastor Joaquim de Andrade. Pastor Joaquim de Andrade, é um prazer, é uma honra ter o senhor aqui no nosso podcast Cristosofando. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pastor Emerson. Obrigado, pastor Fábio. Que prazer estar pela primeira vez aqui no Cristosofando. Com toda certeza, vamos retornar outras vezes para termos aí alguns debates, né? Eu estou muito feliz e espero que seja bem produtiva a nossa participação aqui. Com certeza, pastor Joaquim, é a primeira de muitas. Né? Amém. Pastor Amém. Joaquim é um dos homens que eu mais debati até hoje nas mesas dos grandes debates de São Paulo, sempre educado, sempre cordial, mas firme nas suas defesas e um grande expoente da palavra de Deus, principalmente dentro da área da apologética, que é a área que nós iremos tratar nesse podcast. Você que já nos acompanha, não esquece de compartilhar essa live, não esqueça de enviar nos grupos de WhatsApp, não esqueça de mandar para os seus amigos, mande para aquelas pessoas que gostam de uma entrevista focada nas Escrituras Sagradas. E você que caiu de paraquedas, é a primeira vez que está conosco aqui no nosso podcast, não esqueça de seguir o Cristosofando e nos dar aquela ajuda. Deixa aquele joinha que é muito importante para que o YouTube entenda como relevante e envie e mostre para mais pessoas. Pastor Fábio Azaf, nesse momento, vai dar a sua saudação de entrada e vai estar falando um pouquinho mais a respeito do pastor Joaquim de Andrade. Pastor Joaquim de Andrade, é um prazer de você estar aqui conosco. Já debati junto com ele, já fui opositor, foi difícil e sempre, a cada momento, aprendendo com ele. Porém, hoje nós vamos falar sobre seitas e heresias e está aqui o homem para nos ensinar e dialogar sobre as seitas e heresias. E o currículo dele é muito importante para a gente entender um pouquinho da história do pastor Joaquim de Andrade. Ele é pastor da Igreja Batista Ágape, é diretor executivo do CREA, Centro Religioso de Estudos de Informações Apologéticas, e ele também é pesquisador, professor de filosofia, correto, pastor? Filosofia da religião. E de história também, né? Isso. E estamos aqui com esse homem, belíssimo no ensino, e nós vamos tirar o que é de bom dele sobre seitas e heresias, ok? Principalmente tratando de um assunto tão relevante aos nossos dias. Seitas e religiões. O que a igreja não enxerga, ou melhor, não tem enxergado nesses últimos dias? Pastor Joaquim, eu quero começar em primeiro lugar fazendo uma pergunta que parece óbvia, mas eu acredito que com a sua profundidade o senhor vai poder explicar perfeitamente àqueles que estão nos assistindo um pouco mais a respeito desse conceito. Pastor Joaquim, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte: o que é uma heresia? Muito bem. Nós entendemos, pastor Emerson, à luz das pesquisas, são 42 anos agora vivendo na área da apologética. Eu sou um dos fundadores do Instituto Cristão de Pesquisa. Trabalhei 13 anos no ICP, junto ali com meu amigo pastor Paulo Romero. Depois saímos então do ICP, mudou a visão, né? Saímos do ICP e criamos a AGIR, Agência de Informações Religiosas. Trabalhei mais 9 com o pastor Paulo Romero e aí Deus nos direcionou para começarmos o CREA, que é o Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Então, quando nós falamos, antes até da palavra heresia, a palavra apologética significa defesa. Defesa do quê?
defesa da fé. Então, a apologética é a defesa do cristianismo, não é a defesa denominacional, não é a defesa de usos e costumes, é a defesa do cristianismo histórico, é a defesa das doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, eu trabalho com apologética já há 42 anos, dando aula em vários lugares do Brasil, fora do Brasil também, também, né, fazendo apologética, porque tem muita gente aí que se considera apologista, nunca conversou com o testemunho de Jeová, nunca evangelizou um mormon, nunca evangelizou um maçom, um macumbeiro, enfim. E nosso trabalho é um trabalho de campo. Então, eu sou um apologista de campo, né? A gente já sofreu alguns processos aí nesses 42 anos, graças a Deus, nunca foi condenado, nunca foi preso, né? Já tive em várias delegacias, mas preso mesmo. Sério, pastor? Várias. Eu tenho muitas histórias para contar. E claro que, acima de tudo, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então, a palavra heresia, ela vem da palavra grega haireses, significa ensino falso, fraudulento e enganador. Essa palavra também vem aí, a palavra seita. A palavra seita vem da palavra haireses, só que a palavra seita é latim, secta, né? Então, o que significa uma seita? Um grupo de pessoas religiosas que seguem um determinado líder humano ou uma falsa interpretação do cristianismo histórico, do cristianismo defendido pelos apóstolos, do cristianismo defendido pelos pais da igreja. Ortodoxo, poderíamos chamar? Isso. Até a palavra ortodoxia tem que ser aqui traduzida, porque muita gente tem conceitos deturpados da palavra. Então, a palavra ortodoxia significa ensino correto. Então, o que é esse ensino correto? É aquele cristianismo defendido, por exemplo, pelos pais da igreja, pelos reformadores e pela igreja ao longo do século. Então, a ortodoxia não foge daquilo que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que os pais da igreja pregaram, que os reformadores pregaram. Agora, veja, a heresia vai na contramão. A heresia é justamente a negação dessas verdades essenciais. Quando nós olhamos a história da igreja e olhamos os concílios, por que eles aconteceram? Então, os concílios não aconteceram porque o batismo é por aspersão ou imersão, é calvinista ou arminiano. Não. Não é isso, não é pré, pós, não. Os concílios aconteceram por causa de doutrinas fundamentais que foram atacadas por hereges dentro da própria igreja. Então, veja, por exemplo, você pega Marcion, você pega, por exemplo, o próprio Ário, você pega, por exemplo, o Sadélio. Então, essa turma se levantou dentro da igreja para combater o quê? Doutrinas que a igreja já defendia. Por exemplo, o Ário. Então, Ário era presbítero em Alexandria e ele disse, não, Jesus não é igual ao Pai, Jesus é inferior ao Pai, Jesus é uma criatura, como creem acima de Jeová. Então, Ário defendia isso. Aí, o que aconteceu? Estabeleceram o chamado Concílio de Nicéia, ano 325. Por que estabeleceu o Concílio de Nicéia? Para refutar Ário. Ário se levantou no meio da igreja e fez uma confusão muito grande, dizendo que Jesus era inferior, que Jesus não era divino. E com isso, Ário foi banido da igreja, Ário foi expulso da igreja, foi tratado como herege. Então, quando você ouve a palavra herege, interessante, né? Eu tenho um e-mail, e o meu e-mail é Joaquim Herege. Porque na faculdade, eu comecei muito cedo. Eu comecei com menos de um ano de convertido fazer apologética. Eu estava no seminário, né? E aí, no seminário batista, o pessoal me chamava de herege, porque eu combatia as heresias. Então, me chamavam de herege. Aí, o meu e-mail eu coloquei como Joaquim Herege. Aí ficou o herege. E assim eu fiquei conhecido por alguns como sendo herege, por defender, né, o cristianismo histórico, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo bíblico, logo combater também as heresias. E é interessante, Emerson, porque nessa questão de combater as heresias, você é tido muitas vezes por quê? Por uma pessoa intransigente, né? Uma pessoa, por exemplo, que é intolerante, né? Então, hoje, né, essa ideia, né, do faça amor, não faça guerra. Sim. Então, em nome do amor, aceitamos qualquer coisa. Infelizmente, muitas igrejas estão fazendo isso, né? Não, o que importa é o que nos une. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. E, infelizmente, os pastores estão abraçando as heresias.
Você vê aí o Voz da Verdade cantando em várias igrejas evangélicas. Você vê aí pastores envolvidos com a maçonaria. Você vê aí o sincretismo religioso, a bruxaria dentro do meio evangélico. Então, aí eu te pergunto, por exemplo, a gente combate todos esses abusos. Você vê aí a judaização da igreja. Sim, aí vamos você falar vê sobre aí, isso. Você vê aí, por exemplo, a questão do cessacionismo, você vê a questão do calvinismo. Então, essas doutrinas que não são algumas aí essenciais, causando confusão dentro da igreja. Ainda bem que você não falou pós-tribulacionismo, hein? É uma delas. Ô, pastor, uma Antes pergunta pro senhor. do Fábio, É uma só delas. fazer a pergunta dele, é bem rápido, só para a gente concluir esse primeiro ponto, Fábio. Então, nós podemos entender que a heresia é exatamente aquilo que combate essa doutrina, aquilo que é Isso. contrária a essa doutrina. Então, Isso. eu posso chamar de herege aquele que está trazendo um ensino que está sendo contrário àquilo que foi deixado pelos apóstolos e pais da igreja. Isso. Perfeito. Por Jesus, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores e até hoje, né? Então, por exemplo, a igreja evangélica brasileira, americana, seja qual for, ela tem uma doutrina. Sim. Essa doutrina é a mesma em qualquer lugar do mundo. Eu já estive em 37 países, então eu conheço tudo quanto é igreja que você imaginar. Então, na essência, não tem divergência. As divergências são secundárias, como essa questão do batismo, por exemplo, pós-pré, arminianismo, calvinismo. Então, são secundárias essas questões. Eu não vou brigar por causa disso. Eu tenho meu ponto de vista. Sim, claro. Mas eu não vou brigar por causa disso. Agora, se alguém diz Jesus não é Deus, Jesus não ressuscitou, se alguém diz a trindade é diabólica... Não nasceu da aí Virgem. Aí eu tenho que combater. Eu sou obrigado a combater esses hereges. Perfeito. É justamente o que eu quero mencionar ao senhor. Por que nas seitas heresias, no que tange a Jesus, por que é tão combatido a divindade, a natureza e a humanidade de Jesus? É muito interessante essa pergunta, Fábio, porque normalmente as seitas, elas não erram com relação a quem Deus é. Elas erram com relação a quem Jesus é. Bem verdade. Eles erram na pessoa e obra de Jesus. Então, as seitas atacam principalmente a pessoa de Jesus. Então, vamos dizer, não, Jesus, ele não é Deus. Não, Jesus não ressuscitou. Não, Jesus não pode ser adorado. Não, Jesus, ele não tinha um corpo físico. Aí vai, as inúmeras heresias com relação à pessoa de Jesus Cristo. Então, por quê? Porque Jesus é o centro da Bíblia, porque Jesus é o nosso Salvador, porque Jesus é o único caminho que conduz a Deus. Então, ninguém pode ir diretamente a Deus sem Jesus, por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Agora eu vi aí, né, um pastor que está defendendo Maria, parece que ele está voltando para o catolicismo. né? Justamente. É aquele que a gente estava conversando. Aí eu te pergunto, por exemplo, porque os católicos, quando assistem um podcast como esse, vai dizer, os evangélicos são contra Maria. Não, nós não somos contra Maria. Os católicos vão dizer, os evangélicos são contra Maria. Não, nós damos a ela o lugar que lhe é devido. Justamente. Ela é bem-aventurada entre todas as mulheres, não tenha dúvida. Ela é a mãe do nosso Salvador, mas ela não é mediadora, ela não é rainha dos céus, ela não pode salvá-lo. A salvação é só por intermédio de Jesus. Quem morreu na cruz não foi a mãe dele. Então, quando nós falamos isso, os católicos se sentem ofendidos, né? Mas é a verdade. Mas Então, a parece gente tem que falar a verdade o Papa, em amor. acho que semana passada, soltou um Isso. edito, alguma coisa, consertando, né, essa ideia de que Maria intercede por nós nos céus, né? Parece que esse Papa foi bem categórico dizendo que Maria, ela não tem o papel que muitos da Igreja Católica imaginam que ela tem, e ele diz que a salvação vem só por Jesus. A gente vê alguns padres, eu tenho assistido alguns padres aí na internet, eles defendendo O Papa, uma né? uma posição até cristã, Sim. mas eles ainda estão vinculados a Roma. Então, peraí, Roma sempre é eterna, né? Mesmo com um cara como, por exemplo, o Leão XIV falando isso, né? Ele fala isso porque ele é americano, né? Mas, por exemplo, você pega aí os papas todos, né? Todos eles defendiam Maria, todos eles defendiam a adoração a Maria, todos eles defendiam Maria como medianeira.
Então, esse Papa e até os evangélicos estão dizendo assim, puxa, que bom, né? Os católicos estão se voltando para a Bíblia. Como eu gostaria que fosse verdade isso, mas quando você estuda o catolicismo, você vê, por exemplo, que o catolicismo é paganismo. Tem nada de cristianismo, é paganismo. É possível que tenha católicos cristãos? Se ele não crê na doutrina de Roma, se ele crê na Bíblia, mesmo estando na Igreja Católica, eu creio que é possível ele ser cristão. Se ele nasceu de novo, teve uma experiência com Cristo, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, quem sou eu para dizer que ele não é um salvo? Agora, afirmar que o catolicismo romano é cristianismo, aí é outra história. Como eles mesmos batem no peito dizendo que a única igreja que possui autoridade para interpretar a Bíblia, no caso, seria a Igreja Católica Apostólica Romana. E ela, na visão deles, é a arca que nos salva. E nós sabemos que nenhuma igreja é a arca que nos salva. Sim. A arca que nos salva é uma pessoa. É Jesus Cristo, não é pastor, não é bispo, não é padre, não é rabino, não é sheik. Quem nos salva é Jesus Cristo. O relacionamento pessoal com ele. Qualquer católico que tiver um relacionamento pessoal com Jesus e seguir a Bíblia, com toda certeza é meu irmão. Com Pastor, pode uma pergunta que veio aqui. Uma igreja pode se tornar uma seita sem mudar a sua doutrina oficial e de que forma? Bom, normalmente a igreja começa abraçando algumas heresias até de nível secundário. Então, por exemplo, os caras começam a tocar o chofar lá na igreja. Sim, eu sei como é que... Aí os caras começam a fazer as festas, né, judaicas, festa do tabernáculo, festa das trombetas. Aí daqui a pouco eles estão tirando a cruz, colocando a estrela de Davi. Daqui a pouco o pastor não se considera mais pastor, ele é rocha, ele é rabino, entendeu? Aí ele acaba daqui a pouco negando uma doutrina essencial, como a Trindade. Entendeu? Sim. Então, normalmente, o diabo não vai dizer para as pessoas beba veneno e morra. Não vai dizer isso. Água pura. Água pura. E ele põe 2 gotas de veneno. A pessoa bebe e nem percebe. Daqui a pouco ele está tomando um copo de veneno, acreditando que é o quê? Água pura cristalina. Então, esse é o papel da apologética. Mostrar, por exemplo, que ele não é uma ovelha. Ele é um lobo em pele de ovelha. Então, é interessante, né? Eu estava ouvindo, eu tive o privilégio de ouvir algumas vezes, né? Aquele grande pregador, Paulo Júnior, né? Sim. Então, ele estava dizendo assim, 2 vezes eu ouvi ele dizer isso, em 2 eventos, um na Paraíba e outro aqui no Brás. Aí ele disse assim, um discípulo de Jesus jamais vai ser enganado por um falso profeta. Aí você pega Jesus, Mateus 24, Mateus 7, Jesus dando advertência para quem? Seus discípulos. Acautelai-vos. Que ninguém vos Que engane. ninguém vos engane. Por quê? Porque os lobos virão em pele de ovelhas. E Jesus disse assim, e muitos seguirão as suas dissoluções. Por causa deles, será aproximado do caminho da vida. Pedro vai dizer isso. Farão de vós negócios com palavras fingidas. Mas Jesus advertiu. Jesus lá, em Mateus, ele disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais. Então, a gente vê, infelizmente, muita gente sendo enganada por falsos profetas. Eles começaram bem. Você pega, por exemplo, aí, muitos desses, de líderes de seitas, Sim. começaram bem. Então, por exemplo, Charles C. Russell, fundador da Testemunha de Jeová, ele era presbiteriano. Então, todas as heresias e seitas vieram das igrejas evangélicas, as chamadas seitas pseudo-cristãs. Certo. Não tem seita cristã, tem Certo. seita Pseudo-cristã. pseudo-cristã. Tá. Então, essas seitas se utilizam da Bíblia, falam de Jesus, falam de Deus, às vezes cantam os corinhos que a gente canta, às vezes até falam em línguas, etc. Então, essas seitas são seitas pseudo-cristãs, como Voz da Verdade, por exemplo, é uma igreja pentecostal. Quem vê o Carlos Moisés falar, diz, puxa vida, quem vê ele cantar então, fica arrebatado. Toca nas nossas igrejas, né? Os hinos dele. Na minha, não. Eu quis dizer... Na sua toca? Eu quis dizer, já tocou. Na minha não. Eu Não, não sinceramente, já tocou, muitos já cantaram. É? Já. Na sua também? Não. Na Assembleia de Deus, antigamente, Antigamente eu cresci não. ouvindo Voz da Verdade. Antigamente não, ainda hoje cantam.
E eu até gosto de contar isso, porque eu fui dar um estudo na igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, e eu falava das seitas unicistas. E o pastor Ezequiel Soares é o pastor da igreja, presidente lá em Jundiaí. Ele não era o presidente na época. Sim. Aí, quando eu falei sobre o Voz da Verdade, o pastor Ezequiel ficou assim, abismado. Ele não sabia que eles eram unicistas. E o pastor Ezequiel começou a se interessar por apologética. Aí, quando ele foi convidado para escrever a revista falando sobre seitas e heresias, ele colocou um capítulo lá falando do Voz da Verdade. Sim. Aí, sabe o que a Assembleia de Deus fez? O Zé Wellington proibiu de cantar Joaquim, nas igrejas Assembleias de isso que Deus você está do falando Brasil é tão e sério dos outros que lugares nas que tem. escolas bíblicas dominicais, quando vinha a revistinha, Da a escola, revistinha da CPAD. não chamava nem apologética, chamava Seitas e Heresias. Você se É, lembra? Isso. Tinha um capítulo destinado ao Voz da Verdade. Isso, o pastor Ezequiel que escreveu. Pastor. E por causa disso saiu uma nota oficial para todas as igrejas das Assembleias de Deus não cantar o hino do Voz da Verdade. Realmente foi proibido uma boa época. Aí sabe o que o Carlos Moisés fez? Lançou um CD, distribuiu esse CD para pastores, tentando, com hinos e tudo, mas com a palavra também, tentando defender o Voz da Verdade. Mas há pouco tempo eu vi o líder da Assembleia de Deus cantando o hino do Voz da Verdade. Existe heresias boas, pastor? Porque hoje, eu estou sendo até meio que irônico, a gente tem algumas igrejas que usam usos e costumes, e alguns líderes dizem assim, não, existe umas heresias boas. Mas a gente hoje tem uma geração nova, uma mentalidade nova, e eu digo sempre para esses jovens, não existe heresias boas, existe... Toda heresia é líderes. má. Exatamente. Então, essa pergunta pode ser um pouco até capciosa, mas eu queria que o senhor respondesse para o nosso telespectador, porque hoje... Pedro vai dizer que até importa que entre nós, entre os cristãos, haja os hereges, para que os eleitos se manifestem. Ele vai dizer isso, né? Agora, é interessante porque as heresias, né, são o quê? Uma distorção da verdade. E Pedro vai dizer heresias de perdição. Por que Pedro diz heresias de perdição? Porque tem heresias que não são de perdição. Sabia disso? Por exemplo, batizar criança é uma heresia de perdição? Não. Não. Agora, negar a divindade de Jesus é uma heresia de perdição. Entendeu a diferença? Sim. Quebra de maldição hereditária, uma heresia de perdição. Teologia da prosperidade, uma heresia de perdição? Não. Cessacionismo. É uma heresia? Sim. De perdição? Não. Mas Aí a gente não pode dizer, por exemplo, que os cessacionistas não são nossos irmãos. Ou que os calvinistas não são nossos irmãos. Essa é uma heresia ou que os terrível. arminianos não são nossos Tá irmãos. cutucando, hein, pastor? Não é isso, porque a gente tem muita coisa para conversar Sim, hoje muito. e eu nem quero falar sobre calvinismo, porque a minha opinião é um pouco forte a respeito do calvinismo. Muito, mas muito forte. Eu acho ele muito destrutivo, Sim. a doutrina bíblica. Sim, e só pegando um gancho, é bom até a gente frisar isso. Por quê? Porque não foram os arminianos que provocaram os calvinistas. Ao contrário. Quem estava tirando pessoas das igrejas eram os calvinistas. Eram os calvinistas que estavam combatendo o arminianismo. E aí, graças a Deus, os arminianos se armaram. Graças a Deus, os arminianos começaram a publicar livros, né, de Armínio. A própria CPAD começou a publicar livros aí, né, do Jaime Herson E e é outros. uma batalha que vem até os dias de hoje, né, pastor? Sim, ninguém vai resolver isso. Pastor, Não é uma mesa de podcast que nós vamos verdade, resolver. é verdade. Muitas tentam e também não conseguem, é verdade. Você que está conosco aí, deixa sua pergunta aí no chat. Bruna, tem pergunta no chat? Deixa sua pergunta aí no chat para o pastor Joaquim de Andrade. Vai compartilhando essa live, enviando para mais pessoas. Vai agora naqueles grupos de teologia que você participa, que é 4, 5, 6, muitas pessoas falando. E coloque agora o link desse episódio do podcast do Cristosofano, porque nós temos uma autoridade na apologética falando. Eu estou tomando uma aula aqui e eu estou impressionado com esse conhecimento que nós estamos recebendo. Eu tenho pergunta para mais de metro. E eu quero começar... Se eu não souber, o Fábio eu quero responde. começar, Joaquim, falando com você o seguinte.
vamos colocar a nossa lupa para dentro das igrejas evangélicas. E vamos falar um pouco sobre as 3 ou 4 seitas que você consegue nos apresentar, que, como você disse no início, usam a mesma Bíblia, cantam os mesmos hinos, quem sabe creem nos mesmos dons, transitam entre nós e muitas vezes nós não percebemos realmente o perigo que é. Eu acredito que nós iremos falar de Testemunha de Jeová. Sim, Adventismo. Adventista do sétimo dia. Mormons. Tem uma igreja gigantesca aqui do lado, uma sede gigantesca, os Mormons e a Cristã do Brasil. Sim, interessante porque houve uma época que o pessoal estava detonando a congregação cristã, agora já não está mais. Por quê? Também Ela era mudou? capítulo de revistinha. Ela mudou? A congregação cristã mudou? Não, ela não mudou. Algumas pessoas mudaram dentro da congregação cristã, mas a congregação cristã, ela não mudou. Não adianta você vir falar para mim, pastor, a congregação mudou. Não mudou. Eles não nos consideram irmãos. Ainda é proibido o crente da congregação visitar outras igrejas. Sim. Então, tem muitas características de seita. Eu tenho divergência com alguns apologistas aí com relação a isso. Então, alguns até dizem que a congregação cristã não é uma seita. É um movimento controvertido. Qual a diferença do movimento controvertido para uma seita? Então, quando a gente diz seita, você já sabe logo que eles não são cristãos, porque negam doutrinas essenciais. Quando é um movimento controvertido ou controversial, eles negam doutrinas periféricas. O inferno, o arrebatamento da igreja, eles negam, por exemplo, até tem alguns problemas aí com relação à questão de usos e costumes e tal. Isso é movimento controvertido. A heresia, a seita, nega a doutrina essencial. Então, por que a congregação cristã eu considero uma seita? Porque a salvação está em Jesus Cristo? Não. A salvação está na congregação. A congregação é a graça de Deus. Tanto é que você conversa com um membro da congregação cristã e se ele é filho de crente da congregação cristã, sabe o que ele vai dizer? Eu nasci na graça. Alguém pode nascer na graça? Claro que não. É impossível. Claro que não. Nós recebemos a graça por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém nasce na graça. Só falta falar que não tem pecado original também, Pois porque é. nasceu lá. Pois é, então isso é extremamente sério para mim. A congregação considera a Bíblia como única regra de fé e prática? Não pode nem ler a Bíblia. A letra mata. O crente da congregação cristã está habituado a isso. E a eles letra possuem mata. uma maneira também de ministrar diferente da nossa, né? Dizem que Não. é uma revelação que vem do Você alto. sabe que tem até anciãos da congregação hoje pregando a Bíblia pura? Tem algumas congregações, por exemplo, o ancião lá do Jardim dos Ipês, ele é famoso. Vai gente de outras congregações para ouvir a pregação dele, porque a pregação dele é uma pregação bíblica. Então tem alguns membros da congregação cristã, alguns anciãos da congregação cristã, que eles estão se voltando mais para a Bíblia. Só que, claro, vão expulsar ele. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser expulso, porque a orientação geral da congregação cristã é que a letra mata. Meu Deus. Qual é a letra que mata? Da Não é, ignorância. então, não é o estudo da palavra de Deus. A letra que mata é a lei de Moisés. Né? E aí a gente pode aproveitar aqui o gancho e dizer que os adventistas estão mortos. Por quê? E também os chamados judeus messiânicos que tentam se Esses justificar. a gente vai guardar para já, Joaquim. Vamos falar agora quais os pontos principais que você vê de perigo no adventismo? Fora o sábado. Para mim, a igreja adventista é a pior seita para a igreja evangélica. Então, por exemplo, seitas e religiões, o que a igreja não enxerga? A igreja não enxerga que a igreja adventista do sétimo dia não é uma igreja cristã. A igreja não enxerga, por exemplo, que os adventistas estão tirando uma grande quantidade de evangélicos das nossas igrejas. Então, por que eles estão fazendo isso se eles nos consideram irmãos? Por que você vai lá, entra no site, por exemplo, da igreja, do canal Novo Tempo, você vê o testemunho de pessoas
que eram evangélicas e agora são adventistas. Agora mesmo eu vi um testemunho de uma igreja inteira. O pastor, ele era da Assembleia de Deus, ele se converteu ao adventismo e mudou a placa da igreja. Converteu a igreja toda. Eu conheço uma igreja numa cidade chamada Corinto, em Minas Gerais. A igreja também era uma igreja pentecostal. O pastor abraçou o adventismo, ele fundou a igreja, ele estava lá com a turminha dele. Os adventistas foram lá e fizeram a festa. Aí mudaram a placa da igreja para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, veja, os adventistas do sétimo dia, eu considero realmente um problema sério. Não a igreja, são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. A igreja tem que enxergar isso. Se a igreja não enxergar que os adventistas são hereges, que os adventistas são uma seita, que a igreja adventista é uma seita, eles vão continuar ceifando na nossa seara. Eles vão continuar enganando. Por que você acha que o Rodrigo Silva tem 30 mil alunos no curso dele de teologia? Por quê? Com toda certeza não são todos adventistas. A maioria são de igrejas evangélicas. E depois você pode observar aqui no próprio podcast, você vai ver um monte de gente defendendo a igreja adventista. Evangélico, hein? Evangélico. Agora, a maioria, a gente poderia citar alguns teólogos até, que estão aí abraçando o adventismo. Sim. Que estão andando de mãos dadas com Rodrigo Silva, com outros adventistas. Então, aí eu te pergunto, a igreja não quer enxergar que a igreja adventista do sétimo dia está baseada nos ensinos de uma mulher chamada Ellen White? Não vem adventista me dizer que a igreja está fundamentada na Bíblia, que Ellen White ensinou vocês a seguirem a Bíblia. Me engana que eu gosto. Isso aí me engana que eu gosto. Então, o adventista está seguindo os ensinos da senhora Ellen White. Porque a Bíblia não fala sobre doutrina do santuário, que, por sinal, juiz são investigativo. São ensinos terríveis. São diabólicos. Diabólicos. Olha só, a minha declaração é forte, né? Talvez você que tem um parente aí no adventismo esteja assim, esse pastor é radical. Não, é diabólico. Por exemplo, uma igreja que ensina que Jesus tinha uma natureza caída pecaminosa. Meu Deus. Jesus não pecou. A igreja diz assim, ele não pecou. Mas ele tinha uma natureza caída vou comprar seu curso. pecaminosa. Vou comprar seu curso. Uma igreja que diz que Jesus vida, é o arcanjo Joaquim. Miguel. Sim, essa eu sabia. Uma igreja que diz que Jesus ela não já completou. pôs data para a volta de Jesus. Foi ela ou foi o Russell? Foi o primeiro Mormon. foi o Guilherme Miller, William Miller, que era um pregador batista que fundou um grupo chamado Movimento do Advento na América. Aí ele disse que Cristo voltaria 22 de março de 1843, não veio. Aí marcou 22 de outubro de 1844, não veio. Mas lá estava uma jovenzinha, que ela era metodista, porque, na realidade, o senhor Guilherme Miller, o William Miller, ele começou um grupo chamado Movimento do Advento na América. Era um grupo de pessoas de várias igrejas que estavam desejosos da vinda do Senhor Jesus. E ele estava anunciando o fim para 22 de março de 1843. Não veio. 22 de outubro de 1844. Não veio. Aí se dividiram. Guilherme Miller voltou para sua igreja batista e morreu lá como batista, arrependido. Mas Ellen G. Harmon, que jovenzinha tomou uma pedrada na cabeça, a partir daí ela passou a ter visões e revelações, a partir da pedrada na cabeça que ela ganhou. O adventista não gosta que a gente fala isso. E aí ela se torna Ellen Aí G. White. ela se casa com Sim. Tiago White, que não cria na Trindade. Interessante, porque Ellen White não guardava o sábado. Ellen White comia carne de porco. Mas aí, quando houve a junção de 3 grupos, o grupo de José Bates guardava o sábado, o grupo de Irão Edson, que o cara disse assim, Jesus veio sim, em 1844, ele veio do santo para o santíssimo. Ele entrou no Santo dos Santos só em 1844. Rapaz, quando por eu trabalhar na área da exegese e apologética, foi uma coisa que eu nunca me atentei tanto, mas eu vou sair diferente desse podcast hoje. Então, e tem mais, isso aí é pouco, né? Que o selo de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado. Ellen White ensinou que o sábado é a pedra de toque da lealdade entre os que servem a Deus e os que não servem. Meu Deus. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Fábio. Fábio, quer guardar o sábado? Não tem problema, pode guardar, vai continuar sendo meu irmão. Agora, quando ele diz o sábado é o selo de Deus,
Quando ele diz quem não guardar o sábado vai receber a marca da besta, você entende que a salvação depende do quê? De guardar o sábado. De guardar o sábado, isso é E óbvio. sabe o que eu acho interessante, Fábio Azaf, que veio na minha cabeça agora? Quantos debates no âmbito pentecostal e reformado nós vemos a respeito da autoridade da mulher dentro da igreja? Hoje eu descobri que para os adventistas É uma mulher. é natural uma mulher ter a autoridade final dentro da igreja, né? Enquanto Entre aspas. se Entre discute aspas. muito o pastorado feminino, a líder espiritual deles nada contra as mulheres, Agora- entendeu bem? O que eu estou dizendo é da doutrina bíblica. Agora, Emerson, você sabe que eu estava assistindo hoje, antes de vir para cá, eu estava assistindo um vídeo, um pastor que está me refutando, um adventista me refutando, né? Tentando me refutar. Aí ele dizia assim, não, o pastor Joaquim disse que a única profetisa na igreja adventista é a senhora Ellen White. Mas isso não é verdade. Nós cremos que Deus pode levantar outras pessoas. É interessante, né? Aí se você perguntar para ele ou para qualquer adventista, qual foi essa outra pessoa levantada na igreja? Até hoje não houve. Não houve. E a igreja Maranata, pastor? Porque é Então, uma igreja perigosíssima, né? Tá Você tem a Maranata e a congregação cristã que tem muita similaridade. Então, a Maranata é uma igreja que é dirigida não pela Bíblia, por revelações. E elas Então, isolam as pessoas, né? Além da Maranata ser exclusivista, eles são extremamente exclusivistas. Então, quando a igreja parte para esse campo, é muito perigoso. Aí a gente não está falando de uma igreja, porque você vai ter a Assembleia de Deus que o pastor pode ser exclusivista, você vai ter uma batista que o pastor pode ser exclusivista, por exemplo, presbiteriana. Eu acho esse camarada aí, o pastor Regiane. Regiane. Aí, Regiane, já vai rolar um debate, hein? Regiane, fica calmo, meu querido. Exclusivista, não é? Ele é muito... Foge do que crê os presbiterianos. Não, os próprios calvinistas se assustam com ele. Então você tem isso. Mas isso não é a posição da igreja. Entendeu a diferença? Já no caso da Maranata, não. É a posição de todas as igrejas maranatas. É a posição de toda a igreja congregação cristã. Se basear o quê? Nas revelações e não na Bíblia. Tá? E serem exclusivistas. Então, essa é uma característica também de seita. Agora, no passado, as igrejas evangélicas também tinham isso. O batista, por exemplo, se o assembleano fosse para a igreja batista, tinha que ser batizado de novo. Por quê? Estava numa seita. É interessante isso. E na Assembleia de Deus, o batista, quando ia para lá, tinha que ser batizado de novo. Eu ouvi relatos que na presbiteriana, se você chega formado em teologia, não sei se é verdade, vou tirar minhas dúvidas agora, você deve estudar de novo o curso teológico deles, porque de nada serviu o curso que você aprendeu antes. É interessante isso, né? Infelizmente tem esse posicionamento aí, né? É claro que uma preocupação, porque você sabe que a igreja presbiteriana, então ela normalmente é cessacionista. Sim. Então, normalmente ela é amilenista. Calvinista. Né? Calvinista. E o camarada vem para lá, o pastor vem para lá, por exemplo, não pode ser admitido sem antes passar por essa reformulação doutrinária, porque vai trazer confusão. Testemunha de Jeová e Igreja dos Mórmons, Joaquim. Então, vamos primeiro falar. Eu queria só trabalhar mais isso do adventista. Tudo bem, vamos lá. Tá? Que é a questão de Satanás. O papel que o diabo ocupa na igreja adventista. Quando você vai para Levíticos 16, 5 a 10, tem lá o dia da expiação. Tem lá os 2 bodes que são apresentados para a expiação, para fazer a expiação. Então você tem o bode emissário, você tem o bode expiatório. Para nós cristãos, o bode expiatório é Cristo, que derramou seu sangue por nós. Sim. O bode emissário... É aquele que era solto Isso, no deserto. E aí eles se apegam muito na palavra Azazel. Azazel. Então, Azazel significa o quê? Da Septuaginta Pompaio, afastamento, remoção, né? Aí o adventista vai dizer, não, mas Azazel é o diabo, porque na cultura judaica, Azazel era um demônio. Na cultura judaica.
Mas é interessante porque não tem como ser o diabo o bode emissário. Por quê? O bode emissário é aquele que leva os pecados. Sim. Quem levou nossos pecados? Cristo. Segundo Isaías 53, foi Cristo. O diabo não vai pagar, meu querido, pelos seus pecados. Gente, Jesus o negócio é pior já do que eu imaginava, pagou hein? pelos seus pecados. Caramba. Então, quando um adventista crê que o diabo vai levar os pecados dele, o diabo é co-salvador com Jesus Cristo. Eu falar isso, o adventista vai dizer que é absurdo. Esse pastor é um mentiroso. Agora estamos chamando de mentiroso os adventistas. Esse pastor é um mentiroso. Estamos chamando de mentiroso porque eu falei de um camarada que eu debati lá em Campina Grande há mais de 20 anos. Eu debati com ele e o mais interessante, ele sumiu depois do debate. E alguém me falou que ele tinha falecido. Aí eu falei que ele tinha falecido. Aí um outro cara, que tem um podcast famoso, aí um adventista, né? Veio à tona, trouxe o camarada. Ó, Joaquim, meu pai tá vivo, ele não morreu, não. Para de ser mentiroso. E lá, no dia que eu tive o debate com o pai dele, sabe o que aconteceu? Eu fiz o apelo. Tava lá os adventistas, eu fiz o apelo. Veio um senhor à frente, aceitando Jesus, e o pessoal me disse que ele era adventista há mais de 30 anos. Eu vendi o peixe como eu comprei. E aí ele diz, o Joaquim é mentiroso, aquele homem não era adventista, nunca foi adventista. Então, eu estou sendo chamado de mentiroso, mas essa é a história. Agora, eu vou provar, inclusive, que esse camarada, Eliazar, o nome dele, que tem um podcast aí dos adventistas famoso, vou provar para ele que eu não sou um mentiroso, não. Tá? Que eu posso ter me equivocado. E é interessante porque só depois de 20 anos é que eles foram falar de mim. Por que não falaram antes? Porque o pai dele não veio antes. Porque eu falo há quantos anos? Há 42 anos. Mas isso é costume deles, Joaquim, porque se eu falar para você que eu nunca debati sobre adventismo, debati 2 vezes com Ezequiel. Ezequiel Gomes. Um beijo, Ezequiel. Um grande abraço. Um Estamos amigão, meu esperando, amigão. Logo vai vir aqui no podcast. Como teólogo, ele é ruim, mas como pessoa... ele, o Alexandre, o Adriano... Um rapaz pegou um vídeo meu debatendo com Ezequiel e fez exatamente a mesma coisa que fez com você. Lembra desse vídeo? Pegou esse vídeo e refutou. Eu nem perdi meu tempo em responder ele, mas é costume deles. Eles ficam Então, com dorzinha de cotovelo. Só para a gente fazer uma recapitulação. A igreja adventista não é uma igreja cristã porque tem uma outra autoridade além da Bíblia. Ellen White. Sim. Aí eles dizem, os escritos de Ellen White têm mesma autoridade que a Bíblia. Agora mesmo, há pouco tempo, o senhor Rodrigo Silva pegou um livro de Ellen White e a Bíblia, aí diz assim, este livro aqui tem mesma autoridade que esse. Rodrigo Silva. O pessoal diz, mas o Rodrigo Silva, aquele homem tão inteligente, conhece tanto a Bíblia. Ele se tornou um garoto propaganda do É o garoto adventismo, propaganda, né? O Rodrigo Silva não conhece a Bíblia. Se conhecesse, abandonaria Ellen White com toda certeza. Já debateu com ele, Joaquim? Não quis. Até agora ele não quis. Eu gostaria... Doutor Rodrigo Silva. Está aberto aqui no lançado podcast o desafio, Filosofando. lançado o desafio. A oportunidade de eu conhecê-lo pessoalmente e do senhor debater com o pastor Joaquim de Andrade a respeito do adventismo. Eu sei que esse vídeo vai chegar até o senhor. Ellen White é uma profetisa de Deus? Ou uma falsa profetisa? Eu vou provar para você que Ellen White é uma falsa profetisa. Aceita o desafio? Se ele não aceitar, qualquer adventista que aceitar, por favor, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. A porta está aberta. Então, aí o adventista não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. E um dos lemas da reforma é sola escritura. Sim. Só a Bíblia. Então, para os cristãos, apenas a Bíblia é a única regra de fé e prática. Jesus, o Jesus da igreja adventista, é outro Jesus. E Paulo vai falar, escrevendo aos irmãos lá na cidade de Corinto, temia por eles. Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também os irmãos seriam enganados com o quê? Com outro Jesus, outro evangelho, outro espírito. Então, o Jesus da igreja adventista é o arcanjo Miguel. Não completou a sua obra na cruz do Calvário, foi completar em 1844,
O Jesus da Igreja Adventista tinha uma natureza pecaminosa. Ellen White diz que ele não era o Todo-Poderoso, logo é um outro Jesus. E se alguém crê num outro Jesus, não pode ser chamado de cristão. E sabe o que você me fez Muita coisa, lembrar? Tem que fazer a parte 2, porque é muita informação. Sabe o que você me fez lembrar, Joaquim? O compêndio das 7 cartas do Apocalipse, né? Que é uma defesa apologética desde o século I, parando para analisar. Por quê? Porque dentro do compêndio das 7 cartas do Apocalipse haviam 3 preocupações. A primeira delas, a perca do primeiro amor, ao esperar a volta de Jesus. O surgimento dos falsos profetas, né? E aí em Pérgamo nós temos Balaão, que é o conceito da teologia da prosperidade. Em Pérgamo. Só que agora, falando da Ellen White, você me fez lembrar de Tiatira, que havia uma mulher em Sim. Que havia uma mulher em Tiatira que era Causando tolerada, confusão na igreja, causando né? uma confusão terrível na igreja. Então, e o terceiro ponto era que o mundanismo, né, acabasse entrando também dentro da igreja. Então, nós percebemos que o que se encontra no Apocalipse, porque a apologética, Joaquim, pelo que eu vejo, ela existe desde os apóstolos. O apóstolo Paulo gastou mais de 70% dos seus escritos defendendo a fé, fazendo A apologética. carta aos Colossenses, muitas cartas, né? 70%. Então, você pega 1 João, 2 João, 3 João, Evangelho de João. Combatendo quem? Os gnósticos. Sim, o Evangelho de João Extremamente é um apologético. tratado apologético, sim. Para provar a divindade de Jesus, a humanidade dele. Então, Totalmente. você tinha os gnósticos que estavam se infiltrando dentro da igreja. Foi uma das seitas que mais perseguiu o cristianismo. Está vivo hoje ainda. Havia os docetistas também. Sim, você tem isso dentro Bom, da o igreja. Novo Testamento é uma defesa apologética, né, Joaquim? Porque nós temos Judas também, né? Judas, segundo a Pedro. Pedro também se preocupa com isso, né? Fantástico. É algo fantástico. Então, fica bem claro a mensagem que até eu recebi, estou impactado do Adventismo, porque eu nunca tinha me aprofundado tanto nesse assunto. Com certeza. E a apologética vai ser uma das minhas áreas em 2026, porque eu vi como isso é muito importante. Existem 2 seitas que estão crescendo, né, pastor? A Igreja dos Mormons, de uma forma bem sorrateira, e a doutrina dos muçulmanos, né? E eu gostaria que o senhor pudesse explicar para nós as doutrinas falsas deles e como eles estão crescendo. E a gente vê até ali na Praça da Sé, né, da Sé, como eles estão interagindo com o público nosso e crescendo de uma forma bem exponencial, e a igreja muitas vezes está dispersa sobre isso. Então, eu gostaria que o senhor pudesse... Nós estamos explicar. aqui muito próximos do Centro Missionário dos Mormons em São Paulo. Está aqui na Casa Verde. Aqui, ó. Então, está bem aqui próximo. Eles têm 75 mil missionários de tempo integral. Você sabia que todo homem na igreja mormon tem que dar 2 anos no campo missionário? Todos os homens? Todos os homens vão dar 2 anos no campo missionário. Você sabia que quando uma mãe mormon está esperando um filho, os pais fazem uma poupança para quando ele sair com 18 anos ir para o campo missionário? Você sabia que a igreja foi fundada com base nas revelações de um profeta chamado Joseph Smith? Então, Joseph Smith era um presbiteriano. Ele tinha alguns problemas. Por exemplo, Joseph Smith era um jovem caçador de tesouros. Ele vendia mapas de tesouros inexistentes. Aí ele foi orar no bosque. Presbiteriano, foi orar no bosque. Quem apareceu para ele? Deus, o Pai, Jesus Cristo. Eita. E aí, Os 3 de uma vez, caramba. Deus, o Pai, e Jesus Cristo apareceu para ele. morreu, Aí, não. aí o que Deus disse para ele? Ouve, meu filho. Aí ele ouviu. Jesus disse então que houve uma apostasia geral, as igrejas apostataram, e que ele iria restaurar o evangelho de Jesus Cristo. Depois de 3 anos, mais ou menos, ele estava orando, apareceu para ele um anjo chamado Moroni. Moroni. Esse anjo não está na Bíblia, não Sim. procura que não está. Nem nos livros judaicos. Nem na igreja católica Sim. tem. É verdade. Apareceu Nem no Talmud, Moroni. Muito Apareceu menos. Moroni. Aí esse anjo disse que num monte chamado Cumorah, em Palmira, perto de Nova York,
tinha lá umas placas de ouro escritas numa língua inexistente. Ninguém descobriu essa língua até hoje, chamada Hieroglifo do Egípcio Reformado. Aí o que aconteceu? Segundo relatos da Igreja Mórmon, Joseph Smith foi lá, cavou e encontrou essas placas de ouro. Levou para a casa dele, mas ele não conseguia ler. Só que ao lado dessas placas de ouro, tinha lá umas pedras, como de Urim e Tumim. E aí o que ele fez? Colocava essas pedras no chapéu, ia passando a mão nas placas de ouro, e em 1830 traduziu-se o Livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. O Livro de Mórmon é um outro testamento. E Paulo, escrevendo aos irmãos na Galácia, ele disse, ainda que nós mesmos, o próprio apóstolo Paulo, um anjo vindo do céu vos anuncie um evangelho que vá além do que temos anunciado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. É o que faz o mormonismo. Os mormons, e a gente não está atacando aqui a pessoa dos mormons, são pessoas boas. Aliás, os mormons ajudam muita gente. Agora, o problema é a doutrina da igreja. O problema é a teologia mórmon, que é totalmente contrária ao cristianismo. Quando nós analisamos a doutrina mórmon, eu acho que é uma das que mais combate além da Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová ganha. Mas os mormons, eles vêm em segundo lugar. Eu vejo, por exemplo, eu já vi o senhor já debater com um dos mormons, e eles defendem com uma naturalidade, com uma cegueira. Por exemplo, o senhor falou desses anjos, falou do livro dos Mormons, que é um livro azulzinho, e tem outras coisas que eu ainda não tem Doutrina li. e Convênios, Pérola de Grande Valor, e tem um profeta vivo. A Igreja Mórmon tem um profeta vivo. Então, o que esse profeta falar é Deus falando. Não importa o que diz a Bíblia, não importa o que diz o livro de Mórmon, não importa o que disse Joseph Smith, não importa o que disse o profeta que morreu, nem o que está vivo. Então, não importa. O profeta atual, a revelação dele é a revelação de Deus para os mormons. Então, aí, o sabe o que importante aconteceu? é o livrinho azulzinho, não é nem a Bíblia. Não. O importante é o profeta. Mais importante do que o livro de Mórmon é o profeta atual. Que loucura, pastor. Tem um profeta vivo. Então, por exemplo, por 140 anos a Igreja Mórmon proibiu o negro de entrar no templo mórmon. Que você tem aqui na Casa Verde, São Miguel e muitos outros bairros são igrejas, capelas. Sim. Tá? Então, você tem inclusive templo aqui mórmon, é um centro missionário, é um centro de treinamento. Você tem templo mórmon lá na Francisco Morato. E tem um outro templo mórmon lá naquela Dom Pedro, perto de lá em Campinas. 2 templos em São Paulo são esses 2 templos. E eu conheci os 2 templos. Eu entrei dentro dos 2 templos sem ser mórmon. Porque hoje, por exemplo, para entrar no templo, você não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola, não pode tomar chá preto. Você tem que ser dizimista fiel. Já pensou nas nossas igrejas? Puxa vida. Só pode entrar quem for. Só pode entrar quem for. E ninguém dizimista. arrebenta eles, né? Ninguém escuta ninguém falando. Agora, a gente, quando É, pede para pagar um aluguel... Meu Deus. Então, aí Que legalismo, né? Porque a pessoa tem que passar pelo templo. Então, no templo, ele faz o casamento eterno. No templo, ele realiza batismo pelos mortos. Sabia que eles têm o maior departamento genealógico do mundo? Que os mormons têm todas as informações do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Se você entrar hoje no site da igreja, você pode pedir isso, eles te mandam toda a tua genealogia. Por quê? Porque de qualquer eles pessoa creem ou só de Mórmon? qualquer pessoa. Eles têm o maior departamento genealógico do mundo. O mormonismo tem pessoas na CIA, pessoas no FBI. Eles têm um poder incrível. Isso é verdade. Eles são donos de um estado, o estado de Utah. Eles são donos de uma cidade chamada Cidade do Lago Salgado, Salt Lake City, nos Estados Unidos, lá no Arizona. Então, aí você tem a igreja com um poderio enorme, mas a sua teologia é problemática, como eu falei aqui. Por exemplo, se você fosse mórmon, eles vieram para o Brasil em 1926. Vieram para onde? Para Bahia? Bahia só tem negro? Não. Santa Catarina, colônia de alemães. E eles, quando batiam numa porta e olhavam, por exemplo, e percebiam que você tinha traços negroides, eles pulavam para outra casa. Não ficavam ali evangelizando.
E é interessante porque a igreja dizia, porque na teologia dessa igreja, houve um plano dos deuses mormons. Eles queriam, então, salvar o planeta Terra. Aí o Jesus mormon apresentou o plano lá. Os deuses mormons olharam para o plano de Jesus. Mas Lúcifer, que para eles também é irmão de Jesus, olha só. Que mistura. Meu Deus do céu, agora virou Eternos, virou a Marvel agora isso aqui. Deuses mormons? São vários? São. E os sonhos de todo mormon é um dia ser Deus. Eles estão trabalhando para isso. Socorro, gente. E Eles que estão base que eles trabalhando dão para por isso. causa do Salmo que fala sobre que nós somos deuses e um outro texto que Acho eu que não me não, lembro? eles nem usam a Bíblia, pelo que eu não, entendi. Eles usam. Mas espera aí. Deixa primeiro eu explicar Tá, essa pastor. briga no céu aí. Tá. Aí Lúcifer, irmão de Jesus, apresentou o plano. Os deuses mormons olharam o plano do Jesus mormon e do irmão dele, Lúcifer. Desculpa. E eu achando que nós já temos problemas no pentecostalismo, gente. Aí sabe o que aconteceu? Os deuses mormons aprovaram o plano de Jesus. Então Jesus seria o salvador do mundo. Aí o irmão de Jesus ficou revoltado. Convenceu uma terça parte dos anjos. E aí houve uma batalha lá no céu. Anjos lutaram ao lado de Lúcifer, anjos lutaram ao lado de Deus. Mas alguns anjos falaram, não vamos entrar nessa briga. Meu Deus. Aí sabe o que aconteceu? Lúcifer foi derrotado. Foi enviado aqui para a Terra, junto com os seus anjos, se tornaram os demônios. E Lúcifer, o diabo. Mas aqueles anjos que foram fiéis, lutaram ao lado de Deus, foram enviados aqui para a Terra. Sabe quem são? Nem imagino. Todos os arianos. Todos os brancos, a raça pura. Gente. Aí... Peraí, então agora nós vamos ter um problema histórico. Já tá me entendendo. Peraí. 1940, nós temos um problema histórico, porque se são se eles têm o pensamento ariano, o senhor já entendeu Mas onde é eu quero antes chegar. de Hitler. É antes de Hitler. Não, tudo bem, mas... Antes. Então o senhor está dizendo que eles eram... Racistas, espera. Olha só, aí, lembra daqueles anjos que falaram, não vamos entrar na briga. Deus amaldiçoou aqueles anjos. Tá ouvindo com quê? isso, João? Que loucura, rapaz. Deus amaldiçoou aqueles anjos. Que aula hoje? Com quê? Com o nariz achatado e a pele escura. Meu Deus. Os anjos que que não aberrações. foram valentes na batalha são descendentes de quem? De Caim. Porque Deus não amaldiçoou Caim. Sim. Nariz achatado e pele escura. Acredite se quiser, quando eu era garoto, eu vi um pastor, que não é ético dizer o nome dele, mas famosíssimo. Você está falando do deputado? Marcos Feliciano? Não. Que ele também não, eu defende era isso. garoto, eu era Ele menino. defende isso, Não, Marcos Feliciano. eu era menino. E ele teve, pentecostal, de Assembleia de Deus, ele teve a ousadia de dizer que O negro é da linhagem cor de da pele Caim. negra é da linhagem É, o cainista. Marcos Feliciano diz isso também. O Marcos Feliciano diz isso. Então ele tirou disso daí, né? Eu não sei de onde eles tiraram, mas o Mormon, por 140 anos, amaldiçoou o negro. E o profeta Mormon, Joseph Smith, ele disse que qualquer Mormon que se casar com um negro vai morrer na hora. Nossa, amaldiçoou também. Ele profetizou na igreja dele, qualquer Mormon que se casasse com um negro morreria na hora. E aí a igreja, por 140 anos, veio com essa proibição. Agora, o mais Por interessante... isso que você só vê alemão, polaco... mas tem negros na igreja. Agora, sempre teve negros, mas eles se consideraram inferiores. Eles se consideravam inferiores. Porque o Joseph Smith diz que se algum mormon tivesse uma esperança de ir para o céu, era para servir os brancos. Nossa. Então, olha só, as declarações engolir, né? mormons com relação ao negro. Então, Deus preservou a raça humana. O diabo também. Por isso você tem os negros. Então, a teologia mormon é racista. É racista. A igreja não é. Não é mais. Sim. Mas a teologia é teologia. racista. Por quê? Porque o indivíduo tem a pele escura, que ele é da linhagem da maldição. E é interessante, porque construíram o templo lá em São Paulo, lá na Francisco Morato. Sim. Lá no Shopping Butantã tem o templo lá. Primeiro templo construído no Brasil. Quem construiu? Negro, pedreiro. Pedreiro branco, pedreiro é negro. Nordestino, né? Normalmente. Sim.
Então, o brasileiro tem sangue africano correndo nas veias. Eu sou Sim, negro, você é o Brasil, negro. óbvio, o A Brasil não ser é um que você país seja- miscigenado. A não ser que você seja descendente de alemão. E a gente fala isso pra muita gente aqui no Brasil e tem gente que não aceita que o nosso país ele é miscigenado. Então, porque foi formado em cima do europeu, do índio e do africano. Pronto. O brasileiro foi formado. Eu cresci ouvindo que passou das 6 horas, boa noite. E o Eu- islamismo, pastor? Peraí. Tá, Então, vai lá. essa daí é a pérola, essa é a pérola Deixa que. pra depois. Essa é a pérola que eu acho que tem que ficar para depois, porque deve ser uma grande explicação. A gente está sugando tudo que a gente pode do homem. Mas deixa eu tá falar mais do podcast mormonismo. Pode fantástico. falar, pastor. Fica à Que vontade, Joaquim. Então, aí construiu o templo lá. E já estava havendo uma pressão dos membros da igreja. O brasileiro é negro. Estavam pressionando a igreja. Aí, na época, nós estávamos na época da ditadura, construíram em 1978 o templo. Aí o presidente da República, Ernesto Geisel, chamou o profeta da igreja no Brasil. Aí disse, ou vocês acabam com o racismo na igreja de vocês, ou vocês vão embora do Brasil. Aí o profeta Mormon voltou para os Estados Unidos, reuniu seus conselheiros e disse, Deus me deu uma revelação. A partir de agora, o negro não é mais amaldiçoado por Deus. Deus tirou a maldição. Na verdade, ele tomou um apavoro do Geisel e aí. E a igreja crescia no Brasil, né? Então, por causa do Brasil, a doutrina mudou no mundo inteiro. E eles não entravam em muitos países africanos. Muitos países eles não entravam. Mas por causa do Brasil, eles estão fazendo a festa hoje na África. Nossa. Os mormons. É incrível. Falando, por exemplo, voltando ainda sobre a questão do islamismo, Sim. o islamismo está varrendo a África. E nós sabemos que a verdade. África foi evangelizada. E esse é um ponto importantíssimo para a gente falar, que eu acho que merece muito a nossa atenção, porque é o perigo do século XXI. É a maior ameaça para a igreja. Eu considero o islamismo o maior desafio para a igreja evangélica. Agora, não pense que os muçulmanos estão crescendo, porque é a religião que mais cresce na França e na Inglaterra. Sabia disso? Na Europa, né? Países cristãos. Sim. Você sabia que a Testemunha de Jeová, por exemplo, é a segunda religião na Itália, em Portugal, em muitos países da Europa, na Cresce, Espanha. sim. Eles crescem assim também, a Testemunha de Jeová. Mas o islamismo está varrendo a Europa. Por quê? Por causa que o islamismo, as pessoas estão convencidas de que é a verdade? Não. Não. Estratégia familiar. Isso. O número de Isso. filhos. Enquanto os evangélicos, eu tenho 4 filhos, tá? Eu também fiz a minha parte. João, Eu fiz ainda a não minha tenho parte. nenhum. Fiz a minha parte e combati a semente no que pude. A minha filha mais velha tem 2 filhos. A minha filha do meio também tem 2. Então tá tudo bem entre tudo a gente bem. lá. Agora, a verdade é essa: o islamismo cresce Exatamente. principalmente por causa dessa visão que eles têm. Estratégia familiar. Eles carregam o E eles ser- vão para muitos países e ele já tem as esposas no país dele. Sim. Mas O eles... semita, o semita, vamos assim dizer, o Oriente, né? Quem vive no Oriente Médio, eles primeiro que vivem debaixo daquela bênção que Deus deu a Abraão. Uhum. Que em ti serão benditas todas as suas famílias da terra. E outra coisa, eles levam esse conceito de o número de vocês será como a areia do mar ao pé da letra. Isso. É interessante que a gente chega na igreja, o casal acabou de ter um filho. Aí, brincando, né? Nós falamos assim, poxa vida, uma menina, né? Quando é que vem mais um para fazer companhia para a menina? Tá amarrado em nome de Jesus, chega, fazer não quero operação, filho, não sei o quê. vasectomia. Vou fazer operação. É. E essa é a mentalidade europeia que veio para a América do Sul. Tanto é que o Brasil já está sendo considerado um país de idosos, sabia disso? Sim. Está crescendo assustadoramente. Igual a Itália. Tá acontecendo isso no Brasil. Agora, esse lance da islamização começa dentro de casa, porque é uma escadinha. É 7 filhos, 8 filhos. E desde pequeno recitando o Corão. Isso. Aprendendo o Eu Corão. tive numa cidade chamada Bissau, de um país chamado Guiné-Bissau. Sim. Você vai na feira, um mercado grande, eles estão nas ruas, lá, sentado na calçada, ensinando as crianças o Alcorão. Aonde você vê isso na igreja? Aonde você vê isso na igreja? Pastor Joaquim, eu falo com propriedade de causa.
Tem escola dominical. Seitas e religiões, o que a igreja não enxerga. Tem escola dominical tem escola dominical não. Tem departamento infantil para criança. A criança bate o pé, chorou uma vez ou duas, fez um chorinho uma ou duas, a mãe sobe, pega a criança, desce a criança e não deixa a criança aprender o mínimo que pode ser ouvido dentro da escolinha. E aí, as igrejas da área VIP tem um parquinho incrível para as crianças e as mães ficam deslumbradas, né? Exatamente. Olham, por exemplo, Exatamente. o que está sendo ensinado para os filhos. Exatamente. Olham aquela estrutura. É nessa igreja que eu quero ficar, porque aqui tem estrutura. Na igreja do pastor Joaquim, aquela classe simples, Aquela classezinha, pobre, aquela lousa. pobre. Eu sei. Mas, Joaquim, entrando nessa área de línguas orientais, que é um pouco o que eu atuo, trabalho, o Islã é uma religião pesada. Ele tem também seus 5 pontos, né? Uhum. Ele tem seus cinco pontos cruciais. É uma religião pesada e é uma religião que obriga. Nós podemos ver isso até pela maneira, a grande que a religião mulher que se veste. É a grande religião que O que faz as graças pessoas à força. O que faz pessoas de primeiro mundo Aceitar isso, né? se converter a isso? É uma cegueira espiritual. A gente não tem outra interpretação. Não existe outra interpretação. A lógica foge completamente. Veja que eles estão implantando a Sharia na França, na Inglaterra, países cristãos. Como eles conseguem implantar isso? Suécia. Então, Os países escandinavos são de tendência ateia. Eles conseguem entrar. Como eles conseguem implantar isso? A força. Eles brigam por aquilo que eles acreditam. Dominam bairros, colocam seus hábitos no bairro que você mora. Uhum. E aqui vai prevalecer isso. E ai de quem for contra. Ai de quem for contra. Então, com isso, nós, por exemplo, evangélicos, eu te pergunto, a gente procura os nossos direitos? A gente procura impor o cristianismo para alguém? A gente procura, se quer evangelizar? Até porque... Se quer evangelizar, a igreja não está fazendo. Até porque o cristianismo, me entenda bem, o cristianismo, ele é visto como uma religião da paz. A ponto que, muitas vezes, acaba fazendo com que essa paz venha exatamente anular até mesmo os direitos que nós temos e possuímos. E relativizar a fé cristã. Esse é o maior problema. Exatamente. Enquanto o Alcorão é aquilo que está ali, pronto e acabou. Você tem que aceitar e pronto. Não tem esse negócio de meio termo. E outra coisa que me assusta você não vai encontrar. é que você tem os sunitas e os xiitas. Isso. Quem faz todo esse barulho são os xiitas. E eles são praticamente 10 a 12% do grupo islâmico. Uhum. São os mais radicais do Islã. Então, 10 a 12% fazem esse barulho no mundo. Isso. E isso que você fala, eu concordo, e é uma parte da apologética que eu sempre me atentei. Sempre comentei muito com o Fábio sobre isso. Eu tenho um amigo, até eu quero indicar ele. Sim. É o pastor... Ai, Jesus, como é o nome dele? Ele é da Igreja Batista, ali de Vila Mariana, da igreja do pastor, que era do pastor Enéas Tonini. Sim. Batista do Povo, né? Isso, Batista do Povo. Esse irmão escreveu já 2 livros. Ele é uma autoridade na área de islamismo. Ele tem muito conhecimento. Eu quero convidar ele para vir aqui no podcast. Vamos marcar, vem vocês dois, a gente faz um bate-papo bacana. Ótimo, Opa. ótimo. Joaquim, você já virou o apologeta número 1 do Cristosofano. Mas que o islamismo, ele é, na minha opinião, o maior perigo para o cristianismo no século XXI. Ele é. O islamismo está no relógio escatológico? Na sua percepção de estudo escatológico? Por exemplo, eu tomo muito cuidado com isso porque é tudo muito especulativo, né? Sim. Tem muita gente, por exemplo, defendendo que o anticristo vai ser Islâmico. muçulmano. Eu não concordo, eu não vejo. Então, é difícil de você afirmar categoricamente isso. Sim. Então, na área da escatologia, eu prefiro até não afirmar essas isso. coisas, mas o islamismo tem um papel fundamental. Por exemplo, eu sou de uma linha né, pré-tribulacionista. Então, eu acredito que o templo vai ser reconstruído. Sim. Mas eu tive lá. E onde o templo está?
que tem lá no templo hoje, no lugar Que do impede a construção, a mesquita de Omar. Isso. E você acha que os muçulmanos vão ceder isso quando? É exatamente Só o na que eu pancada. penso. Para poder construir o templo de Salomão, teria que derribar a mesquita de Omar. Que é a terceira mesquita mais importante do mundo para o islamismo, mesmo sem Maomé ter ido lá. Mas é a terceira mais importante do mundo para os muçulmanos. E eu tive lá visitando, é interessante, um menino, um judeu, um menino de uns 8, 9 anos no máximo. Ele passou com 3 soldados, os soldados com metralhadora, fuzil, o menino atravessando ali. Atravessando. Aí sabe o que os muçulmanos gritaram quando o menino estava atravessando? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah... Ficaram gritando Allahu isso. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. O que significa isso? Pastor, fala para nós. O quê? Essas Allah- palavras. Allahu Akbar significa... Eu posso falar porque por causa da minha barba já me confundiram muito com o muçulmano. Allahu Akbar seria Allah é grande. Allah é grande. É o grande, né? É o grande isso. Que coisa. Então, é interessante porque uma coisa também que eu estou vendo agora, eu tenho inúmeros casos de evangélicos que estão abraçando o islamismo. Eu isso ia daí falar e agora- também, Cara. também. Não dá para acreditar. Por exemplo, a nossa igreja, Sim. pastor, a gente está num novo local, mas antes a minha igreja ficou 15 anos em frente à mesquita muçulmana de São Miguel. Sim. Aqui estava a nossa igreja, aqui está a mesquita. E o que eu fiz? Eu sempre fico ali na porta da igreja evangelizando as pessoas. Sim. E passa o sheik, passa os muçulmanos ali, e eu evangelizando eles. Um belo dia, eu convidei o sheik para vir na igreja. Ele foi até a porta da igreja lá, ele disse, olha, eu não vou poder assistir a reunião hoje, mas eu queria que o senhor viesse almoçar com a gente amanhã. E eu fui no dia seguinte almoçar com eles na mesquita. Ele me apresentou 2 jovens que eram da Assembleia de Deus e são muçulmanos. 2 jovens. E lá na Paraíba, em João Pessoa, um pastor da Assembleia de Deus, Pastor João de Deus, João de Opa, Eu Deus. lembro, foi um escândalo, eu lembro. A filha dele, primeiro, né, se casou com um muçulmano, foi morar lá em Dubai, foi morar em Dubai. Aí, este homem dirigia várias igrejas, umas 15 igrejas ele dirigia. Sim, eu lembro. Aí a filha dele casou-se com um muçulmano. E aí a filha dele foi morar em Dubai, convidou o pai para ir para Dubai. Quando ele voltou confessando o islamismo. Voltou falando agora, lá e dizendo que Maomé é o profeta. Ele levou mais de 17 pessoas da família para o islamismo. E eu dou aula em vários seminários teológicos, e uma das aulas minha na área de religião é visitar uma mesquita muçulmana. E eu levei minha turma do Betel brasileiro para visitar lá a mesquita de São Bernardo do Campo, lá do Centro de Divulgação Islâmica, que é lá. Certo. Quem a gente encontrou lá? Um ex-pastor da Assembleia de Deus. Eu acredito. Então, islamismo e também o espiritismo, porque tem muitos pastores, líderes voltando para essa religião, né, pastor? E até mesmo introduzindo isso dentro das igrejas. Né? A gente tem um tipo de espiritismo gospel, né? Olha Isso só. aí dá muito debate. Olha só, Isso aí dá uma outra entrevista. continuando, exatamente, continuando a respeito do Islã, é interessante que as pessoas, muitas delas acabam indo para o Islã exatamente porque encontram, na concepção delas, encontram no Islã disciplina. Disciplina. E por se magoarem muito com coisas que vêm na vida, por exemplo, de pessoas e de líderes evangélicos. Como, por exemplo, isso também é o caso do espiritismo. Sim. Eu estava comendo uma acarajé domingo agora na feira, lá em Guarulhos, e eu estava olhando lá um senhor que estava conversando com a família. Encontrou lá uns amigos, estava conversando. Esse senhor tinha sido da igreja evangélica, pregava, dirigia culto. E ele agora está na macumba. Aí ele falou assim, eu ouvi ele falar. Ele falou assim, eu fui para lá porque na igreja eu não fui tratado como eu sou tratado lá no terreiro. Eu acredito. Eu fui evangelizar num terreiro também. Tinha uma mulher lá que ela era dirigente do círculo de oração de uma igreja.
Ela falou, pastor, eu limpava a igreja, eu cuidava da igreja. Meu marido ficou desempregado, a igreja me abandonou. Sabe quem me ajudou? Foi essa mãe de santo aqui, ó. Ela que me ajudou. Então, infelizmente, acontece isso. Acontece. E um escritor norte-americano chamado Van Balen, ele escreveu um livro nos anos 60 chamado O Caos da Seita. O Van Balen disse nesse livro, as seitas são as contas não pagas das nossas igrejas. Por quê? Porque de quem é o papel de enviar missionários para o mundo inteiro? Da igreja? A igreja está fazendo isso? Não. De quem é o papel de sair de porta em porta? A igreja. A igreja. De quem é o papel de socorrer agora A viúva. os moradores de rua, por exemplo, que estão Sim, aí? a igreja. Quem está fazendo isso? Os espíritas? A LBV? O catolicismo? Tem uns evangélicos fazendo, mas a igreja? Não. De quem é o papel de ter as melhores escolas, os melhores grupos musicais? Os adventistas. Não. De quem é o papel? Da igreja. Da igreja, sim. Quem faz não, isso? É que dentro da área adventista, a música é uma coisa muito mencionada, por isso que eu liguei. É. Mas o papel deveria ser da igreja. Deveria ser da igreja, para ter os melhores Sim. quartetos, né? Como Sim, tem. como tem no adventismo, sim. Os arautos do rei, né? Sim. E as escolas e faculdades são o que a gente tem aqui, cristã, entre aspas, né? O Mackenzie E a caríssimo, caríssimo. Eu tenho até uma história. Você entra ali, E você os está salesianos. contaminado A também, minha né? filha, Tem a minha essa. filha mais velha, sou pastor batista, né? Eu queria colocar minha filha no colégio batista, mas não tinha condições. E aí o colégio batista, porque eu era da Batista Renovada, eles me davam um desconto tipo de 10%. Nossa. Aí eu fui na igreja adventista só para ver no colégio adventista. E perguntei, olha, eu sou pastor batista, queria matricular minha filha aqui no colégio, Sim. queria que vocês me ajudassem. Eles me davam 50% de desconto e falaram que se eu fosse pastor adventista, Era gratuito. tinha 100%. Olha, velho. É aquilo que Jesus fala muitas vezes, né? Que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes, né? Muitas vezes não, Que são os mais filhos prudentes. da Agora, luz. é para nós nos conformarmos com essa palavra? Claro que não. É para a gente fazer o inverso. Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder A dos a escribas justiça e dos fariseus. Mas o problema, pastor Joaquim, que eu vejo hoje é que o senhor tem 42 anos só de apologética. Eu tenho 21 de ministério já. Eu me converti aos 22 anos de idade. E então tenho mais já. Estou com 46, então tenho mais. Vamos lá. 22. Vamos lá. O que eu percebo? Eu percebo que desse tempo que eu tinha, 18 para 22 anos de idade, a maneira que você via o cristianismo, a maneira que você via o evangélico, era uma maneira como esta que nós estamos dizendo que deveria ser. Uhum. Eu via evangelismo na rua. No trem, no Domingo metrô. você estava almoçando, eles batiam na sua porta para falar de Deus. Eu aprendi a pregar no trem, sou bem sincero. eu também. Quando eu me converto, eu começo pregando no trem. Uhum. E com o passar do tempo, a gente ia para as vigílias antigas, o pastor Joaquim, a gente ia para esperar Jesus voltar. O senhor lembra Para se disso? dedicar mesmo, não tinha show. Poderia ser naquela noite que ele viesse como ladrão. Tinha um clima de mistério na vigília, dentro da casa da irmã que cedeu espaço. Não tinha pregador. Quem escolheu o pregador era o Espírito Santo, com alguém que trazia uma palavra. Não tinha cantor se apresentando, né? Hoje virou Os irmãos todas as cantavam um vigílias eram corinho em lá. lares. Isso é verdade. Hoje, Peguei essa época. o negócio virou um show pirotécnico. É. Pregador, cultos de pregações com 2, 3 pregadores na mesma noite, que vira ringue para ver quem prega mais. Os cantores não vão para adorar a Deus, eles vão para louvar e mostrar quem tem a roupa melhor, quem tem o cabelo bem cortado, quem está com a barba feita. Então, pastor Joaquim, eu acho que cresceu Quem tem o tanto, sapato mais brilhante. né? tanto, que eu não sei se a palavra correta é perdemos a mão. Regredimos ou avançamos nesse crescimento? Não, ao mesmo tempo que a igreja evangélica, dentro dos dados estatísticos, ela cresce assustadoramente, né? Porque você veja que estão dizendo aí que o Brasil, em poucos anos, vai ser metade da população cristã. Sim.
Eu duvido desse número. Esses dados estão falsos, não são E outra verdadeiros. coisa, voltando a falar sobre o Islã, a base deles é no sul, né? Existe um centro de concentração bem grande de Foz do missionários Iguaçu, por islâmicos exemplo. no sul. Foz do Iguaçu, ali na fronteira. Inclusive, o Bin Laden já morou no Brasil, o Saddam Sim. Hussein também. Então, eles são muito fortes ali para o lado de Foz do Iguaçu, com a fronteira lá do leste do Paraguai. Agora, por outro lado, também a gente não pode se esquecer que a igreja evangélica cresce, mas não causa nenhum impacto na nação. Porque toda vez que você vê alguém falando, a mídia falando de evangélicos, é só chacota. Sim. Aí você vê... As redes sociais é só chacota. Então, aí você vê quem hoje é uma pessoa séria que, digamos, a imprensa leva a sério. Eu conheço um cara que eu reconheço que ele é um homem de Deus, ele representa os evangélicos. Hernandes Dias Lopes. Mas quem mais? No meio da pregação evangélica, Quem Hernandes mais? Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes. Não deveria ter mais? Mas mesmo assim, o Hernandes Dias Lopes é um cara que fala por todos os evangélicos? Não. É o representante de todos os evangélicos? Como a gente tinha na pessoa do Caio Fábio, por exemplo. Silas Malafaia. Como tínhamos na pessoa do Silas Malafaia. Mas o Silas Malafaia hoje quem é? Um cara que se envolveu na política, um cara que infelizmente abraçou um monte de herege e logo, consequentemente, abraçou algumas dessas heresias, que não são de perdição, vamos deixar claro. Sim, claro. Sim. Não são de perdição, mas ele combatia a teologia da prosperidade, agora prega a teologia da prosperidade. Estava oferecendo aí a Bíblia para comprar o jatinho dele, né? A Bíblia de batalha espiritual e vitória financeira. Ele, por exemplo, estava combatendo a quebra de maldição hereditária. Aí está andando com esses camaradas que defendem a quebra da maldição hereditária. Então a gente tem alguns Que problemas. é uma heresia de perdição. Ele uma hora vota na Dilma, outra hora vota no Lula, outra hora vota no Pastor Joaquim, as horas se avançam, mas o último ponto que nós temos para falar também Não falamos outro sobre a Jeová. Não falamos, verdade. O último que nós temos para falar vamos fazer isso. Vamos falar sobre as testemunhas de Jeová e vamos fazer um outro podcast com o pastor Joaquim para falar, para trazer esse amigo dele, para falar sobre islamismo. Só sobre islamismo. Islamismo, e aproveitando, falaremos também sobre os judaizantes dentro da igreja brasileira, que também é um problema seríssimo. Ótimo. Vamos marcar então um outro sobre os judaizantes. E aí, se você quiser um debate, a gente pode trazer os camaradas. Perfeito, demorou. Fazer o Ronaldo. Joaquim, vou ficar do seu lado aí. Sim, Beleza? sim. Joaquim, testemunhas de Jeová, para a gente fechar com chave de ouro. O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de testemunhas de Jeová. Apesar dessa religião ter aproximadamente 9 milhões de pessoas, causa um estrago tremendo. Aí eu te pergunto, ainda com a ideia do Van Bali, ainda com a ideia, o que a igreja não enxerga? Eu te pergunto, que igreja você conhece que tem uma igreja, um salão com cultos só para surdos? Você conhece uma igreja? Não tem. Não tem. Só as grandes neopentecostais que aparece aquela mulherzinha. Não. Eu estou falando uma Doutrinado. igreja para eles. Uma igreja. Não conheço. Só para eles, não. Não tem. Mas a Testemunha de Jeová tem. Qual igreja que as pessoas são batizadas e não tem um analfabeto? Testemunhas de Jeová, né? Na Testemunha de Jeová. Se a pessoa não sabe ler e escrever, ela não é batizada. Ela vai aprender. Eles vão ensinar ela a ler e escrever. Então, na Testemunha de Jeová, para você ser batizado não é fácil. Na nossa igreja, até o pessoal fala na hora lá, né? Tem gente que briga, né? Tem Não, que fala criar na uma hora. estratégia de batismo para batizar na hora. Não, Verdade. fala na hora lá. Tem igreja que fala, não, você que está sentindo aí quer ser batizado. Sim. O cara nem sabe o que é o evangelho. Entendeu? Não é que eu estou dizendo que o cara tem que fazer um curso para ser batizado, não é isso. Sim. Mas o mínimo ele tem que saber. Sim. E a igreja tem que saber quem ela está batizando também. Justamente. Tá? Então a gente tem esses equívocos aí da igreja evangélica. As Testemunhas de Jeová estão indo
todos os dias. Você pode marcar. Se você mora numa residência, 20 dias no máximo. Se eles bateram hoje, você pode contar. 20 dias eles estão de volta na tua casa. É uma estratégia. É uma estratégia. É o programa deles. É super organizado. Muito bem, estão falando de organização, mas a Assembleia de Jeová mata em nome de Deus. Por que mata em nome de Deus? Eu fui processado agora. Nem sei o resultado, mas aí eu estou falando aqui. Por que eles matam em nome de Deus? Porque não deixam o filho receber uma transfusão de sangue. Então, aquele filho que estava sendo alimentado pelo sangue da mãe, a mulher tem o bebê hoje e o bebê teve uma complicação médica e precisa de uma transfusão de sangue, não vai receber. A mãe não vai autorizar. Sim. Aí eu te pergunto, não está matando em nome de Deus? Sim. A Bíblia proíbe a transfusão de sangue? Claro que não. Jesus fez a maior transfusão de sangue por nós. E aí a Assembleia de Jeová crê num outro Jesus. Quem é o Jesus? É o arcanjo Miguel, também para eles, como os adventistas. Tem muita similaridade entre as doutrinas adventistas e também da Assembleia de Jeová. Por quê? Porque Charles Taze Russell, fundador, que era presbiteriano, ele teve uma influência dos adventistas no início, antes até da formação da Sociedade de Torre de Vigia. Então ele foi influenciado por Nelson Barbour. Nelson Barbour, ele era um adventista, um seguidor de Guilherme Miller. E aí Russell anunciou o Armagedon para 1914. Não veio. Aí ele disse, vai vir em 15. Não veio. Aí ele disse, vai vir em 18. Aí o fim veio para ele em 16. Ele morreu. Assumiu Rutherford. Rutherford estava esperando o fim para 14, 18. Aí ele, em 1929, constrói uma mansão em San Diego, na Califórnia, chamada Betsarim. Colocou as escrituras no nome de Abraão, Isaac e Jacó. Comprou um Cadillac, seria Rolls Royce, Lamborghini, etc., para Davi, para Moisés, para Abraão. Gente do céu. Enquanto isso, a Assembleia de Jeová estavam indo de porta em porta, vendendo tudo que tinham, dando dinheiro para esta organização. Ele, em 1925, anunciou a ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas todos do Velho Testamento ressuscitariam em 25, porque para a Assembleia de Jeová, os patriarcas não vão para o céu. Só vai para o céu um número de 144 mil. E tem vivo aqui na terra 7 mil. Então, no dia da ceia, esses 7 mil bebem o cálice e comem o pão. É anotado, mandado para os Estados Unidos, e eles sabem que tem 7 mil vivos aqui na terra. Então, essa é a classe especial. Esses aí são eleitos por Deus. Só eles entendem a Bíblia. Esses aí vão morar nas mansões celestiais, vão reinar com Cristo. Eles vão ser mediador entre Deus e a Testemunha de Jeová. Os que vão viver para o sempre. 144, o você está paraíso dizendo na que é o do terra. Apocalipse, né? Isso, Sim. Apocalipse Nossa, 7 e Apocalipse 14. Eles também negam a Trindade. Nega a doutrina da Trindade. Jesus não pode ser adorado. Jesus não ressuscitou fisicamente. Nega a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo. O inferno é o cemitério mais próximo da casa dele. E muitas outras doutrinas são negadas pela Testemunha de Jeová. Meus amigos, que podcast, hein, Fábio? Muito bom, vai ter o segundo, né? Vai pastor? ter a segunda parte, com certeza, agora aí para 2016, janeiro. Janeiro tá aí. A gente já fecha com o pastor Joaquim de Andrade. Desde já. Tá chegando no fim, pessoal. Infelizmente, o que é bom dura pouco. Eu confesso que eu estou impactado com esse episódio de apologética do pastor Joaquim de Andrade e vou estudar apologia a partir de agora. Legal, conta comigo, o que eu puder fazer. Vou estudar com você apologia, vou saber Conta qual é o comigo. seu curso e vou estudar, porque eu vi a necessidade de como é importante você estar preparado, porque eles transitam entre nós. Sim. E nós não imaginamos o perigo que eles podem nos trazer mediante a nossa fé. Por isso que acho que em 1 João, né, que está escrito, se alguém bater na sua porta e ensinar uma doutrina diferente, você não deve nem recebê-los. Aí a gente tem que fazer uma exegese desse texto. Não, exatamente. Porque se pensar dessa forma, pastor,
a gente não vai receber ninguém, porque Sim. todo mundo é contrário ao O que cristianismo. ele quer dizer é que você não deve... Quando ele diz para não saudar, nem o saudar, que quem o sauda tem parte nas suas obras, dentro do contexto judaico, você simplesmente receber alguém na sua casa é concordar com ele. Então Sim. tem essa questão aí. E a gente sabe que nós não concordamos com eles e você deve receber na sua casa sim. Agora, fala de Jesus para ele. Esteja preparado, esteja instruídos. Isso, não vai estudar com ele, porque ele não tem a verdade, você pode ser enganado, você não está preparado para debater com uma testemunha de Jeová. Então, por isso, eu não recomendo. Eu recomendo que você dê um testemunho para ele do que Jesus fez na sua vida, da salvação, de como Jesus é o único e suficiente Salvador. Faça isso. Fala para o testemunho de Jeová, ó, quer ter vida eterna? Só em Jesus Cristo. Você pode morar no céu, porque Jesus disse que na casa dele tinha muitas moradas, não 144 mil, muitas. Perfeito. Pessoal, tá chegando no final. Desde já quero agradecer por mais um episódio. Pastor Fábio Azaf, suas considerações finais. Pô, é um prazer ter o pastor Joaquim de Andrade aqui trazendo esse conhecimento. Nossa, parabéns para o senhor e a casa está aberta para o senhor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Quem deseja te encontrar nas redes sociais, Fábio? Fica ali no Instagram, fabio.azaf.rodrigues. Só chegar. Perfeito. Pastor Joaquim de Andrade, um prazer ter o senhor aqui, meu amigo. Que Deus lhe abençoe, continue lhe fortalecendo e fortalecendo o senhor nesse ministério incrível e fantástico. Já era seu admirador, agora então muito mais. Foi uma honra ter o senhor aqui. Suas considerações finais. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer ao pastor Fábio, agradecer a você, a Emerson, pelo convite, agradecer a toda a equipe que está aí envolvida, né? Sua filha, o João, que Deus os abençoe grandemente. Você que está sintonizado no podcast, compartilha isso, tá bom? Se não está inscrito ainda, se inscreve. Quer entrar no meu canal? Eu também tenho um canal no YouTube, PR Joaquim de Andrade. Vai ser colocado aí no final nossas redes sociais. Vai ser colocado aí também meu WhatsApp. Eu sou escritor, tenho um livro chamado Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Vou pedir para depois colocar no final aqui também do vídeo. E você pode adquirir este livro entrando em contato comigo. Trouxe o livro, pastor? Esqueci. Por intermédio do meu WhatsApp. Então, meu WhatsApp é 11 9 8042 2034. Quer me convidar para ir na tua igreja dar um estudo sobre apologética? Com o maior prazer. Falar sobre missões, pregar a palavra de Deus, vou com o maior prazer. Quanto é, pastor? Não cobramos, vivemos pela fé, tá bom? Esperamos que você entenda isso, né? Seus cursos, tem algum curso para lançar? Não, ainda não. A gente, na realidade, eu sou professor em seminários teológicos, Sim. mas cursos mesmo, eu particularmente não tenho. Mas precisa lançar, pastor. Precisa. Um curso Recebi de uma apologética. proposta de fazer. Aliás, já tenho 2 propostas de montar esse seminário com cursos. Ah, que bom. Que legal. Perfeito? Que legal. Pastor Joaquim, Deus abençoe o senhor mais uma vez. Terá a segunda parte com certeza. Já vai ser marcado no final desse programa. E desde já eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse podcast. Aprendeu muito sobre a palavra de Deus e sobre esse tema seitas e heresias, seitas e religiões, o que a igreja não enxerga. Quanta coisa não estávamos enxergando, mas hoje, pela palavra do homem de Deus, eu tenho certeza que estamos saindo daqui diferentes e transformados. Chego no fim, eu, Emerson Sicarelli, mais uma vez me despeço com você. Semana que vem tem mais e com um convidado especial, do mesmo nível do pastor Joaquim de Andrade. Espero você no próximo Cristosofando.